Boa tarde, jovens. Terceiro exemplo agora. Quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele a 33 graus e o ambiente a zero? Veja que é por metro quadrado. E o coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é 0,0008 calorias por segundo centígrados Celsius. É só a gente pegar novamente a definição de fluxo, só que agora já representa a energia e o tempo. O fluxo, a relação entre a quantidade de calor que flui num certo intervalo de tempo do ambiente, numa certa região, ou pode ser calculado também pela relação entre a área, diferença de temperatura, espessura e esses fatores. Então, no caso, o fluxo é a relação entre a energia, digamos que está fluindo, que no caso é o calor num certo intervalo de tempo, fluxo, ou você pode calcular ela pela proporção direta com a área, no caso do cobertor, a diferença de temperatura entre a pele da pessoa e o ambiente e a espessura. Nessa situação específica, a gente vai precisar das duas relações. Lembrando que a questão, ela diz que é por metro quadrado, então a gente pode definir como a área sendo 1 metro quadrado, que facilita bastante a nossa vida. Então, o fluxo, que já não posso nem precisar nem mais colocar, a quantidade de calor, no caso ΔQ, vai ficar para a área. Veja que a área está no segundo membro, no numerador. Então, ela passa para o primeiro membro dividindo. Então, nós vamos ter ΔQ por A. E o ΔT que está dividindo, ele passa para o segundo membro multiplicando. Então, K vezes ΔT, T minúsculo para tempo, T maiúsculo para temperatura, sobre E. Só organizei primeiro para a gente não se confundir. Como a área é 1, porque é 1 metro, então eu já posso eliminar da equação. Fica só o ΔQ mesmo. A constante, ou seja, a condutibilidade térmica, é 0,00008. Se contarmos as casas decimais, ó, dá 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai ter 8 vezes 10 a menos 5. Já o tempo, como é para 1 hora, aí você lembra que 1 hora são 60 minutos. Mas cada minuto tem 60 segundos. Então 6 vezes 6, 36, com 2 zeros. Então aqui na questão nós temos um tempo de 3.600 segundos. Notem que eu usei o segundo porque a constante está relacionada com o segundo. ΔT é a diferença de temperatura. Podemos ver que a diferença de temperatura entre a pele da pessoa e do ambiente é 33 menos 0, porque a temperatura da pessoa é 33, que é da pele, e a do ambiente 0, o que dá 33 graus Celsius, que novamente a gente substitui 33. A espessura é 2,5 centímetros. Então, 2,5 centímetros. Também, para ficar mais simples para nós, o 2,5 eu posso colocar 25 para ficar inteiro e coloco 10 a menos 1 ao lado. Centímetros. Então a gente substitui 25 vezes 10 a menos 1. Colocando tudo em potência de 10, fica tudo mais simples na hora de fazer as contas. Para facilitar, a gente pode multiplicar tudo isso na calculadora. Esse menos 1 está negativo, ele vai para cima, fica positivo. Então nós vamos ter que a quantidade de calor, ela vai ser 8 multiplicado por 3.600 vezes 33 e dividido para 25. Já fiz tudo aqui porque essa conta é bem simples, então não precisa perder tempo com ela. Dá 38.016 vezes 10 elevado a menos 4. Que dá como resposta o quê? Calorias. Só que tem um detalhe aqui, são calorias por centímetro quadrado. Por que calorias por centímetro quadrado? Porque eu não transformei a unidade centímetro da constante, porque ia dar uma complicação na hora de fazer a conta. Se vocês observarem, o centímetro eu não mudei da constante, por isso aqui, como o cálculo era por metro quadrado, mas eu não substituí, então ficou aqui em centímetro quadrado. Mas 1 centímetro quadrado é a mesma coisa de 10 elevado a menos 4 metros quadrados.
Mas, notem que o menos 4 ele fica embaixo na divisão, já que nós temos caloria por centímetro quadrado. Então, quando a gente for fazer aqui a transformação, que é 38.000, deixa eu deletar porque eu escrevi aqui o 8 parecendo um zero. 38.016 vezes 10 a menos 4 calorias por, notem, o traço da divisão, como embaixo é centímetro quadrado, fazendo a substituição, ó, notem que o 10 menos 4 fica embaixo. E ele se cancela com o outro 10 a menos 4. Então temos que a quantidade de calor, no caso aqui, é 38.016 calorias por metro quadrado. Esse método que eu fiz não foi muito, digamos, ortodoxo, porque a maioria das pessoas já transforma direto. Mas como ia dar um trabalho, eu deixei para fazer no final. E chegamos no mesmo resultado. Questão respondida.